começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal sobre moedas digitais. Essa semana recebemos aqui mais uma vez o Nicolas Golini, fundador da Minerama. Obrigado, Nicolas. E vamos tratar aqui sobre um assunto pesado aqui, né? No último programa a gente falou muito sobre uma notícia bem boa para o mercado, ali da CME trazendo os contratos futuros de Bitcoin, mas nos últimos dias aí, principalmente desde quinta, sexta-feira, o cenário ficou bem nebuloso para as moedas, principalmente o Bitcoin e o Bitcoin Cash. E o Bitcoin Cash surgiu de um hard fork, e o hard fork é o motivo disso tudo. Mas o Nicolas, para quem não sabe do que a gente está falando, o Nicolas vai ajudar a gente aqui. Bom, Nicolas, vamos começar então, acho que explicando para o pessoal o que é esse hard fork que tanto comentam. Sim, aí. O hard fork ele é uma forma de atualizar o software do Bitcoin. Tá. Então a gente tem o protocolo do Bitcoin, que é onde trafegam as transações, é o meio com que ele opera. E a gente tem o software do Bitcoin, que é um cliente, é um executável que você instala na máquina, e ele ajuda a fazer as validações, ele ajuda a rede Bitcoin a estar funcionando, certo? Tá. Tanto software de mineração como esse cliente só que guarda as transações. Para fazer um update disso daí, como a gente sabe, o Bitcoin é totalmente distribuído. Ele está hoje em mais de 7 mil nós, ou seja, computadores que têm esse software completo instalado. A gente precisa atualizar todos os softwares ao mesmo tempo. Então isso é um grande problema, atingir o consenso, né? Todo mundo querendo a mesma coisa, a mesma atualização. A atualização hoje ela também tem um lado um pouco político. Então, tem acontecido esses rachas, né, essas divisões, que um grupo quer essa atualização e outro grupo quer ou outra atualização, ou quer ficar onde está, do jeito que está o Bitcoin. Tem um jeito um pouco mais fácil de explicar esse fork. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem o protocolo, né, HTTP, que é o protocolo de internet. E imagina que o Chrome vai continuar com o protocolo HTTP, só que o Internet Explorer quer criar um novo protocolo, porque é melhor. E a gente vai ter uma divisão, porque o Chrome acha que o HTTP é do jeito que está e é melhor, e o Internet Explorer acha que tem uma coisa melhor a ser feita, mais segura, mais rápida, que é o caso aí puxando um pouco para o Bitcoin. E você, usuário, você tem que escolher qual dos dois protocolos você vai ter. Você só pode instalar ou o Chrome na tua máquina, ou você instala o Internet Explorer. Aí a gente coloca um grande problema no meio do caminho, a Infomoney. A gente tem o site da Infomoney e a Infomoney toma partido. Ela fala, não, eu prefiro ficar no protocolo HTTP, acessando, né, o protocolo HTTP, e os usuários que têm o Chrome com HTTP vão acessar o meu conteúdo. Meu conteúdo vai estar inacessível para a Internet Explorer. Então é isso que tem acontecido. Essa divisão ela causa que os usuários que estão numa moeda, né, grandes usuários, eu digo mineradores, os validadores, né, que são esses nós, eles têm que escolher em qual lugar eles vão ficar. Então a mineração só pode acontecer para um desses dois protocolos. E a gente teve já o fork do Bitcoin Cash, que a gente teve uma mudança no protocolo, o que causa que o novo protocolo, né, o novo software, não consiga ler as transações do antigo. Então o Bitcoin antigo, do jeito que era antes, ficou o Cash, e o Bitcoin novo, com a atualização do software, é o Bitcoin que a gente tem hoje, que é com o protocolo Segwit. E agora a gente tem um novo fork que estava para acontecer, que ficou nessa de acontece, não acontece, a Infomoney soltou bastante notícia disso. Semana passada a gente teve aí, acho que foi na quarta-feira, o preço deu uma boa subida aí com a notícia de que não ia, estava suspenso. Fork, exatamente. E aí na sexta-feira, de repente, tudo mudou ali, a gente estava... Foi até difícil tentar entender realmente o que estava acontecendo, porque o Bitcoin Cash chegou a subir ali uns 60%. Sim, ele bateu $2.000. Enquanto o Bitcoin afundando, caiu da máxima ali dos 7 mil e pouco para menos de 6 mil, assim, em 2 dias, assim. Sim, e aí vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Acho que até agora ninguém sabe direito. Aí entra naquilo que eu já venho falando em outros programas, que é a questão política do negócio. O Bitcoin ele não tem dono, não deveria ter dono. Ele é de todo mundo, né? Ele é de quem está operando na rede, ele é de quem tem Bitcoin, de quem minera, é das exchanges, ele é de todos. Só que precisa do consenso. Alguns usuários, né, mineradores principalmente, muito fortes no mercado, eles não querem que o Bitcoin mude por uma questão estratégica, que eles têm um chip
que ele funciona mais rápido do que o chip padrão, que se chama de ASIC Boost. Né? Os chips se chamam ASIC e foi desenvolvido esse ASIC Boost. Se o Bitcoin, né, o Bitcoin mudou do padrão que ele tinha para o Segwit, esse minerador que investiu muito dinheiro para as máquinas dele terem o Boost, ele não ia poder mais minerar o Boost. Então, por uma questão política de interesse próprio, ele fez o fork do Bitcoin Cash. E o Bitcoin Cash ontem passou por um novo fork também, só que esse fork ele não teve divisão de moedas, ele foi um fork com 100% de consenso. Agora, a dificuldade do Bitcoin, que é o que faz ele precisar de mais poder de mineração ou menos poder de mineração para conseguir ter um bloco de transações a cada 10 minutos, que é o padrão do Bitcoin. O método que esse cálculo é feito passou de 200 mil blocos, né, são 2 semanas, passou para cada bloco. Então, a cada bloco ele calcula quantas máquinas tem na rede e ajusta a dificuldade. Então, a gente vai ver o Bitcoin Cash um pouco mais estável e provavelmente o Bitcoin com preço um pouco mais estável, porque esse cidadão que fazia que tem esse ASIC Boost, o que ele fazia? Ele trocava as máquinas dele do Bitcoin Cash, a mineração, e trazia para Bitcoin. A dificuldade do Bitcoin aumentava, porque ele estava lá minerando. Ele ganhava mais Bitcoins, porque ele tinha mais poder de processamento. No meio do cálculo, ele tirava as máquinas dele. Então, a dificuldade ficava fácil e ele passava para o Bitcoin Cash. Com a dificuldade fácil, ele voltava as máquinas dele para o Bitcoin, para ganhar mais dinheiro. Isso vai parar um pouco, porque agora ele não vai mais ter lucro no Bitcoin Cash, né? Porque o Bitcoin Cash vai estar sempre, a cada bloco, atualizado com a dificuldade. Legal. A questão do 2x também acho que vale a pena falar. O 2x ele era uma mudança do Segwit para o Segwit 2x. Já era previsto essa mudança. No meio do caminho se percebeu que não é tão necessário fazer essa mudança do Bitcoin hoje. O Bitcoin com Segwit ele já é bom o suficiente e a gente consegue escalar o número de transações por segundo com correntes paralelas, com sistemas paralelos. A gente em breve vai ter o protocolo Lightning trabalhando junto com o Bitcoin, onde as transações são todas feitas em um protocolo separado, numa cadeia separada. Essas transações são consolidadas e aí elas voltam para o Bitcoin onde é feito o registro. Então, vamos dizer que eu passo Bitcoins para você, você passa para uma pessoa e essa pessoa passa para mim. A gente tem três transações. No Lightning, isso não acontece. Eu passo para você, você passa para a pessoa passa para mim, é feita uma consolidação, então eu passo menos para você e essa pessoa passa para mim. Então a gente tem menos transações sendo executadas no Bitcoin. Isso aumenta bastante a capacidade da rede, o número de transações. Só que o pessoal também não quer, né? Quer colocar o 2x, que vai aumentar bloco. Com aumento de bloco a gente tem mais transação em um bloco só. Seria o dobro de transações. Com o Segwit a gente duplicou de 2.000 para aproximadamente 4.000. E a gente estaria levando o Bitcoin para 8.000 transações com o Segwit 2x. Tem um pessoal que fala que isso não é bom, porque você dá mais domínio ainda para os mineradores. Porque eles têm a capacidade de segurar mais transações dentro de um bloco. Então isso também não é muito válido, né? Essa é uma discussão muito complexa, longa, porque tem que entender realmente o que está acontecendo já no nível de hardware, de software, para entender o Bitcoin. Mas a gente consegue fazer essa análise política e econômica de que tem pessoas aí que têm interesses em fazer e não fazer. Né? Legal. E ali a gente até estava brincando aqui, o pessoal, nesse fim de semana, com essa situação toda, teve uma galera que entrou em desespero ali com o Bitcoin. Sim, quem não gosta do processo veio falar que a bolha estourou. Mas não é muito nessa linha, acho que o pessoal precisa entender o que está acontecendo. Como o momento ali principalmente pegou a galera acho que muito de surpresa também. O que aconteceu foi uma reviravolta de que não ia ter fork, depois ia, e aí dá uma desestabilizada realmente, acho que em qualquer mercado isso iria acontecer. Com certeza. Boato atrapalha, acho que qualquer ativo no boato atrapalha bastante. Mas como é que você acha que fica o mercado agora? Principalmente o pessoal já tinha um pouco desses sustos, medos com os forks, vai ter fork sempre, vai sempre ficar nessa questão, de repente alguém quer mudar e abala todo o mercado por causa de fork. Sim. Como é que você vê essa situação ali para o Bitcoin?
no meio desse processo, que a gente ainda não sabe se realmente vai rolar nos próximos dias aí, parece que vai, mas como é que você vê essa situação? A gente não tem muita certeza ainda. Acho que o grande problema do Bitcoin comparado com outros mercados, mercado tradicional financeiro, é que no mercado tradicional, para você conseguir fazer uma mudança de preço de alguma ação, você precisa movimentar muita coisa e precisa colocar uma notícia, um boato no ar, que é mais difícil de pegar. O Bitcoin, a gente está em alta, a gente está com uma onda muito grande. Sim. E tem gente investindo no Bitcoin que não sabe o que é Bitcoin. Sim. Eu converso com o pessoal que ainda me pergunta sobre lastro do Bitcoin, sendo que nenhum dinheiro no mundo tem lastro. Então, o pessoal que não entende de mercado financeiro, não entende, né? Entende muito menos de Bitcoin. Sim. E está investindo. Esse pessoal é facilmente manipulável. Sim. E tem muita gente colocando muito dinheiro em Bitcoin que não sabe o que é. Então, uma manipulação dessa que parece pequena no mercado, ela movimenta muito dinheiro. Nos tradings de Bitcoin, a gente tem também todas as marcações, né? Stop loss, a gente tem tudo isso. E o pessoal que está transacionando já deixa os stops preparadinhos. E aí, numa dessa, alguém começou a vender, manipula um pouco o preço, tudo cai. Então a gente vê o efeito manada. E a gente vê caindo muito o preço do Bitcoin. Né? A gente chegou na máxima de 7.800, um pouco mais, que foi no meio da tarde quando veio Não Vai Ter Fork. Sim. E 2 dias depois veio Vai Ter Fork, que é um grupo pequeno, mas é grande comparado, né, dentro do Bitcoin. É um grupo de 30% de poder de mineração. O que isso significa? Significa que eles têm poder para fazer um fork, com 30% de mineração. Então, eles têm o poder de seguir o SegWit. E a carta deles dizia, né, que se o SegWit 2x não for aceito pelo mercado, não for aceito pelos usuários, ok, a gente fez o fork, a gente desliga, mas a partir de agora, 30% da mineração que estava no Bitcoin vai ficar no Bitcoin Cash. O que o pessoal começou a fazer? Vender Bitcoin para comprar Bitcoin Cash. E aí todo mundo está ganhando. Os grandes players de Bitcoin Cash, eles fizeram algo que a gente chama de pump and dump, que você enche o mercado, então você começa a vender nessa alta, manipulando os preços. Sim. Quando chega ali na alta, não tem mais ninguém vendendo, não tem mais ninguém comprando porque está muito caro, e aí a gente tem o dump, que todo mundo vê que é uma furada esse valor e começa a vender muito. Então o pessoal começou a sair de Bitcoin Cash ou para moedas alternativas como Ethereum. Monero, a gente teve um aumento muito grande no preço do Monero. A gente teve um aumento grande também no Litecoin. Dash, que são as 3 principais moedas alternativas. E algumas pessoas também voltando para o Bitcoin. E aí o Bitcoin, que chegou a $5.500 mais ou menos, hoje já está de novo em 6.500. O Bitcoin Cash, que chegou perto dos $2.000, já está em 1.200, que era o preço anterior dele. Sim. Então isso mostra também, acho que dá uma segurança maior na rede do Bitcoin, que ele é muito resiliente a esse tipo de ataque. Sim. Né? Acho que você estava comentando ali do efeito manada, acho que isso qualquer pessoa que está no mercado financeiro já viu, principalmente em dias de muito susto na bolsa, às vezes, principalmente na bolsa que eu acompanho mais tempo. Quando sai uma notícia muito forte, é inevitável, porque você tem pessoas que colocam stop em todos os... Primeiro, tem pessoas com stop em todos os pontos, né? Então, dos mais... que tem um pouco mais de medo, põe curto e assim não vai indo, vai vendendo, não tem jeito. Demora um pouco para passar esse susto. E é aí que vem aí a questão do investidor mesmo, né? A psicologia do investidor, que a gente já comentou aqui no InfoMoney. Tem que ter calma, ver o que realmente estava acontecendo, ver se realmente tem motivo a queda. Às vezes tem, às vezes aconteceu alguma coisa, naquele momento é melhor vender. Mas boatos, é hora de ter tranquilidade, olhar. Muita gente realmente até aproveitou, né? Quando olhou e viu aquela queda ali nos 5.900 ótima entrada ali agora, porque quem entrou ali para 6.500 agora ganhou. $1.000 aí. E ao contrário, o Bitcoin Cash. Tem que também saber que na hora que você vê aquela disparada, não tem como se sustentar. É inevitável, assim, né? Então, é muito nessa linha. E a questão de outras moedas, você comentou de pessoal migrando para outras moedas, você acha que esse é um momento bom para elas também? A gente tem comentado um pouco sobre o Bitcoin, acho que esses forks de Bitcoin tem chamado tanta atenção, né? E as outras estão perdendo um pouco de
de chamariz aí. Como é que você vê? Você citou aí o Ethereum, o próprio Monero. Tem algum momento bom que você está vendo para alguma? Sim. O que aconteceu quando começou essa conversa do SegWit 2x, que ia realmente para frente, a gente tinha a mineração bem dividida, a gente tinha o mercado, né, os grandes players de mineração e de exchange se dividindo realmente. A gente viu uma migração muito grande das moedas alternativas voltando para o Bitcoin, que o pessoal chama de dinheiro grátis. Quando a gente tem um fork, todo o histórico do Bitcoin, do ponto que vai acontecer o fork para trás, ele é mantido nas duas redes, ele é igual. Tá. Então, se eu tenho 10 Bitcoins no Bitcoin e acontece um fork para o SegWit 2x, eu vou ter 10 Bitcoins e 10 Bitcoin SegWit 2x. Tá. Então, o pessoal vê como dinheiro grátis, mas não é bem assim, né? A gente tem uma adição aí de 21 milhões de moedas no mercado, né? O limite aumenta, a adição real são mais 17 milhões de moedas no mercado e o preço tende a se ajustar. Então, o pessoal acha que é dinheiro grátis, mas não é bem assim, né? Algum vai perder, algum vai ganhar e esse mercado acaba ficando nivelado novamente. Mas isso que aconteceu, o pessoal, para pegar esse dinheiro grátis, o pessoal saiu de moedas alternativas e entrou para o Bitcoin. O valor das moedas alternativas caiu bastante. Tá. O Ethereum estava na casa dos $300, ele chegou a baixar para 280. Agora ele já está em 330 de novo, porque teve a volta, né? Sim. Bom, depois que provavelmente não vai ter o fork. Se tiver, não vai ser sustentado, porque eles vão simplesmente fazer o fork, tentar negociar essas moedas e voltar para o Bitcoin Cash, esses 30%. Né? Então o pessoal já viu que não vai valer tanto a pena, está voltando para as moedas alternativas. O Monero teve uma alta bem grande, está sendo bem procurada. O Monero é uma moeda que a gente não costuma falar muito, né? Ela é totalmente anônima. Então você não consegue ver o saldo de uma carteira. Quando você faz uma transação de uma pessoa para outra, ele divide isso em microtransações na rede. Então é impossível você acompanhar a moeda, para quem ela foi. Então essa anonimidade chama algumas pessoas, algum público. O Litecoin ele é mais rápido que o Bitcoin, ele tem um pouco menos de valor, ele foi criado para ser a prata do dinheiro. Né? O Bitcoin é o ouro. Sim. E o Litecoin seria a prata. Tem muita transação com Litecoin, é uma transação mais rápida. Esse protocolo que eu falei, o Lightning, ele já está sendo colocado no Litecoin. O Litecoin já tem SegWit, já bem organizado, muita carteira já tem SegWit. Então ele também é uma moeda bem segura. O valor do Litecoin costuma ser muito mais estável, então para dinheiro mesmo, para transações financeiras, comprar o café, que é o que a gente tanto quer com Bitcoin, a gente vê acontecendo no Litecoin. E a gente tem mais algumas moedas, né? O Ethereum, por exemplo, ele é um grande computador. Então, na verdade, você não compra Ethereum pelo valor do Ethereum, você compra Ethereum para usar o Ethereum dentro dos softwares que ele proporciona dentro da rede, que a gente chama de DApp, que é Decentralized Applications. Esses DApps, a gente tem um DApp que vai começar dia 1º de dezembro aqui no Brasil, que se chama Arcade... Eu esqueci o nome do aplicativo. Arcade, eu já vejo aqui. Esse Arcade é um aplicativo que serve para carona. Então, ele é como se fosse um Uber, um Cabify, só que descentralizado. Não tem uma empresa por trás disso. Sim. Então, a gente não consegue, por exemplo, chama Arcade City. A gente não tem, por exemplo, o governo querendo colocar leis aqui em São Paulo. Sim. Não, vamos bloquear os aplicativos. Você não vai conseguir bloquear um Arcade City, porque ele é descentralizado. Então, a gente tem os motoristas que cuidam da parte, eles escolhem o preço que eles vão fazer as corridas, eles escolhem a área de atendimento, eles criam pequenas empresas, pequenos grupos dentro desse aplicativo e os usuários escolhem quem eles vão usar, eles dão nota. Então é bem colaborativo, bem descentralizado e é um uso do Ethereum, porque você vai pagar inicialmente com Ether. Então você vai precisar entrar na rede Ethereum, comprar Ether através de alguma exchange. Com Ether você compra o token que chama Arcade. E com Arcade você paga os motoristas. Esse Arcade ele vai ter uma valorização, quanto mais usado é o aplicativo. Então quem tem Arcade também vai ver uma valorização do ativo. Então o Ethereum ele tem essa facilidade, né? Ele tem esse chamariz que são os aplicativos. Ele tem um uso bem real no mercado. Né? Só que a gente teve um problema no Ethereum, que o pessoal deve estar curioso também. Existe uma carteira multi-assinada. É um código que foi escrito por uma empresa de um dos fundadores do Ethereum, que se chama Parity.
o código ele foi escrito de tal maneira que tinha um bug. No Ethereum, o código fica gravado no blockchain. Tá. Ou seja, depois de lançado o código, não tem como alterar o código. Você tem que matar aquele código, migrar as pessoas para um outro código, e depois da migração feita, você mata o anterior e as pessoas passam a usar um novo código. Tá. É bem mais complexo a parte de software. O que aconteceu é que um jovem de 16 anos estava aprendendo a desenvolver nessa linguagem de programação Solidity, e ele viu que o contrato pai, né, o contrato que cria essas carteiras multi-assinadas, ele não tinha sido inicializado. Ele inicializou com a carteira dele e logo depois ele mandou um comando de suicide, um comando de kill para esse contrato. O que ele fez foi, ele matou o contrato pai e todos os contratos filhos. Essas carteiras multi-assinadas, filhas desse contrato, tinham no valor de hoje 300 milhões de dólares. Nossa. E esse dinheiro está preso, ninguém consegue movimentar. Por causa de um pequeno erro de software, de código, a gente tem 300 milhões de dólares congelados dentro da rede Ethereum e também balança um pouco da confiança que o pessoal tem no Ethereum. A gente tem um histórico um pouco ruim no Ethereum que um contrato deu problema e foi feito um hard fork, onde o dinheiro era devolvido para as pessoas. Então, no mercado descentralizado, você ter algum player, né, que seria o Vitalik, que é o criador, ele é algo como um CEO do Ethereum. Ele poder dizer, não, agora a gente vai devolver o dinheiro das pessoas, é totalmente diferente das outras moedas. É diferente do Bitcoin. A gente tem alguém operando isso daí. Então, perde um pouco de confiança. Estão achando que ele vai fazer mais um fork para devolver o dinheiro. E aí eu acho que o Ethereum, o valor vai dar uma balançada aí nesse meio do caminho. Mas por enquanto, pelo que eu estou olhando aqui... Por enquanto está subindo. O Ethereum está subindo, está bem, mas chegou a 330. É uma questão para se monitorar aí, né? Tem que monitorar, tem que ficar de olho. Moeda digital, para o pessoal em casa aí que está investindo, tem que entender um pouco mais. Não é um mercado tão comum, é um mercado que precisa de um pouco de entendimento de software e tudo mais, não muito aprofundado. Mas é bom tentar entender o que está acontecendo, como funciona esse mercado, porque para não cair, né? Se você não tiver esse entendimento, você cai numa dessas notícias aí e acaba fazendo uma movimentação errada, perdendo muito dinheiro. Boa. É bom se antenar. E o pessoal que comentou de regulamentação, eu andei conversando com o pessoal, vi que o processo é bem devagar aqui no Brasil, essas questões, mas é bom o pessoal saber que assim, regulamentação ele não vai afetar, vai te proibir ou te autorizar a vender, a comprar e vender moedas, ou ele vai mexer em preço, qualquer coisa desse tipo. Não. Eu acho que regulamentação, vamos ver se eu estou errado aqui, mas ele vai mexer muito, acho que trazer mais proteção para o investidor. Acho que isso é mais questão das exchanges, por exemplo, tornar o processo da exchange mais seguro para o investidor, ter aquela certeza de determinados, talvez de que se a exchange quebre, por exemplo, ter uma certa proteção, ter esse tipo de coisa. Contra pirâmides, esses processos. Isso, que eu ia falar, o ICO também, a gente precisa de uma regulamentação boa em cima disso. Acho que o pessoal confunde muito é isso. Regulamentação não é... vai ser proibido, né? Não é proibir ou autorizar. Isso a pessoa vai conseguir fazer de qualquer jeito. O governo não tem poder nenhum para mudar isso. P2P, né? Exato. Eu posso comprar de alguém na rua, não tem como regulamentar isso. Moedas surgiram exatamente para isso. Exatamente. E o pessoal elogia, por exemplo, muito a regulamentação do Japão. Fica bem claro que, assim, certas regras precisam existir, mas no sentido de ajudar o investidor. No Brasil isso pode ser bem difícil, né? Pode ser um processo bem demorado, pode ser que nunca saia nada, mas a ideia de ter uma regulamentação é tentar buscar proteção para a gente, assim, para quem está nesse mundo, né? Principalmente para exchanges, né? A ICO também é algo muito importante que a CVM está de olho, mas principalmente exchanges que o pessoal compra a moeda digital na exchange. Ele é o ponto de entrada da maioria das pessoas que estão entrando nesse mercado. Sim. O pessoal não vai confiar de comprar por exemplo, alguém que vai comprar um Bitcoin inteiro, passar 23 mil reais para a conta de alguém na rua, para confiar que a pessoa vai te passar os Bitcoins. Sim.
Então, a exchange é o ponto de entrada. E a gente já viu, historicamente, que a exchange é o ponto mais fraco. Porque a gente tem um banco de dados lá dentro que guarda o saldo de cada um. Sim. A gente tem o problema de senhas, porque é só um e-mail e senha. Tudo bem, tem os dois fatores, né? Que pelo celular ele gera um token onde você acessa. Já mostrei isso aqui, inclusive. Por isso que a gente tanto fala de ter outras carteiras, de tirar ali. Exatamente. Mas o pessoal deixa. Sim. Porque, principalmente quem está operando no mercado. Sim. Então, quem está comprando e vendendo Bitcoin, ele deixa na carteira da exchange e dentro da exchange ele opera. A regulamentação ela vai trazer mais segurança. Então, também para inibir lavagem de dinheiro. Então, já tem algum processo acontecendo nas exchanges que eu conheço aqui no Brasil, de Know Your Customer. Se alguém começa a colocar muito dinheiro, eles bloqueiam o dinheiro. Nos Estados Unidos isso acontece muito. Se você passar aí a partir de 100 bitcoins por uma conta, sua conta fica bloqueada até você provar que aqueles 100 bitcoins veio de dinheiro lícito, que você tem como tirar isso daí, de onde tirar esse valor. Aqui no Brasil a gente tem casos também de alguns bloqueios e o pessoal pede imposto de renda, pede extrato bancário nas exchanges aqui, para ter certeza que não está lavando esse dinheiro. Porque está passando por dentro da sua empresa, da exchange. Sim. Você tem uma certa responsabilidade. Então, esse tipo de regulação é muito importante para a segurança de todos, né? Sim. Inclusive da exchange também. E ICOs a gente vê aí que o pessoal inventa uma moeda que não tem o menor propósito, pega a pessoa desavisada, promete lucro e levanta dinheiro em Bitcoin, em Ethereum, em moeda digital, e saca esse dinheiro e some. Sim. No começo até paga, como toda pirâmide, mas se a gente tiver uma regulação pelo lado da CVM, porque muitos ICOs que são feitos, eles são IPOs digitais. Então precisa ter toda a regulação de IPO que existe já hoje no Brasil para um ICO. Sim. Então depende muito de um ICO, de um token de uso, um token de valor. Token de uso, no caso desse Arcade City, é um token que você vai usar ele dentro da rede. Então aí não precisa ser regulado pela CVM, por exemplo. Mas a regulação ela é importante, sim. Eu acho que no Brasil ainda vai demorar um pouco. O pessoal, Banco Central está um pouco assustado. Ele está mais de olho. A gente vê algumas notícias que o Banco Central está mais de olho na tecnologia das moedas digitais, que é o blockchain. E acho que eles estão deixando para um segundo passo a moeda em si. Estão vendo o que dá para fazer com blockchain, aumentar a segurança do Banco Central e tudo mais. Mas eu espero que venha a regulação. Isso daí dá muita segurança para todo mundo. Eu acho que o pessoal, estou vendo aqui um pessoal comentando, confunde um pouco que a palavra, acho que regulamentação também atrapalha um pouco, né? Ela confunde as pessoas, porque a gente não está falando em mexer com a moeda, não tem nada, não tem nada a ver com isso. É mexer com as instituições. Sim, existe Exatamente. Tudo bem, a moeda é descentralizada, mas de qualquer forma, para você ter ali, você vai precisar de uma instituição. Não é o banco, legal que não é o banco, mas você tem a exchange. Ela é muito mais legal, pode ser mais próxima de você, não tem toda a burocracia, mas ela não deixa de ser uma instituição. E aí, por exemplo, muita gente que está entrando, eu converso, aparece muita gente no Infomoney que está querendo entrar, está querendo aprender, mas tem muito medo. E uma das perguntas que a gente mais recebe é, se a exchange quebrar, eu recebo meu dinheiro de volta? E que eu ouço, principalmente, eu até conversei com um advogado essa semana, não, você não vai receber seu dinheiro de volta. Não tem, exatamente. Então, cadê a sua segurança ali? Beleza, você pode pôr seu dinheiro numa outra carteira, sabe? Quem já está dentro do mercado sabe outras maneiras de se proteger. Mas quem está no começo, quem está aprendiz, geral, né? Ele precisa ter essa proteção para ele também. Sim, sabe? De alguma maneira. E é dessas coisas que a gente está falando. Na verdade, você pode até esquecer o Bitcoin. A gente está falando das instituições que você acaba precisando delas e até fugir de algumas, como as pirâmides, né? Sim, essas fraudes, acho que é muito esse problema aqui. Hoje a gente tem 3 maneiras principais de comprar uma moeda digital, né? A gente pode comprar P2P, que é o grande sonho do Satoshi, Sim. que é uma pessoa trocar moeda com outra na rua. Infelizmente, o Bitcoin ainda não está grande o suficiente, grande eu digo, em todas as bancas de jornal, em todas as padarias, supermercado, lojas de conveniência, serviços, para a gente começar a rodar o Bitcoin e fazer o ciclo completo, né? Que seria eu pagar uma banca com Bitcoin, a banca pagar a empresa que imprime o jornal com Bitcoin, a empresa comprar papel de uma fábrica de papel com Bitcoin. Sim. E a gente fechar esse ciclo. Então a gente ainda precisa entrar com dinheiro, com real.
Então, seria de pessoa para pessoa ou através de uma exchange. E o terceiro meio de entrar, né, de comprar, adquirir as moedas digitais, seria com a mineração de moeda digital. Então, só tem esses jeitos. A mineração, o pessoal pode comprar máquina e colocar em casa. O pessoal pode colocar, por exemplo, na minha empresa, na Minerama, coloca uma máquina com a gente. Pode comprar uma máquina nossa, a gente opera. Ou pode comprar uma máquina e colocar em casa, se tiver capacidade técnica, né, para conseguir operar ela, configurar. E eu acho que é o jeito mais Satoshi mesmo, né? Você faz parte e você ganha uma recompensa por estar ajudando a segurança. E aí eu acho que já não entra tanta regulação. Acho que tem a regulação, claro, de uma instituição financeira, porque eu estou vendendo máquina para alguém. A máquina custa em volta de $3.000. Sim. E pode chegar alguém e colocar $1 milhão na minha empresa. Eu preciso saber de onde veio esse dinheiro. Eu preciso saber se não é lavagem de dinheiro, se não é dinheiro sujo. Então, tem que ter sempre essa regulamentação na empresa que está vendo dinheiro real. Está vendo dólar real. Essa precisa. Agora, todas as outras pontas, eu acho que já fica uma autorregulação do Bitcoin. Né? Bom, tem muita pergunta aqui. O tempo está acabando. Eu queria só, então, retomar ali o tema. Eu estou vendo aqui que uma galera reclamou da chamadinha que a gente usou aqui, mas porque tentando, na verdade, muita gente fica nessa tecla da bolha do Bitcoin, na bolha do Bitcoin. E a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, que acho que esse tipo de evento é exatamente para mostrar o contrário até, como é resiliente, Exatamente. Como mesmo com um choque, com uma notícia dessa, ela vai cair, como qualquer ativo, um bolsa é assim, mas se sustenta. O mercado já é forte o suficiente para ver que não é o fim do mundo, não Sim, com certeza. Tem não mudou nada das características, dos fundamentos da moeda. Acho que o pessoal tem que ficar muito de olho. É lógico que a gente vai ter que ficar de olho, vai ter fork, não vai ter fork, é difícil entender tudo isso. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Sim, eu vi 2 posts muito interessantes no Reddit, que eu acompanho bastante. Lá tem, apesar de ter muita coisa nada a ver, tem alguns fóruns ali, como o do Bitcoin, que tem um pessoal fazendo uma análise bem séria do sistema, da moeda e tudo mais. Eu vi 2 posts muito interessantes que eu queria falar. O primeiro, o usuário postou: o Bitcoin morreu. Essa era a chamada do post. E aí, dentro da chamada do post, né, que quem já viu o conteúdo ali, ele escreveu, né, o Bitcoin realmente acabou, morreu, esqueçam, corram para as montanhas. O Bitcoin caiu pra caramba, a moeda não tem mais valor, porque ela só subiu 23% esse mês. Poxa, com toda essa queda, com tudo isso que aconteceu, agora em novembro a gente ainda tem uma alta de 23% no valor do Bitcoin. Então o pessoal está reclamando pra caramba dessas quedas, mas poxa, se a gente fizer as contas, o Bitcoin ainda subiu muito e continua subindo. Sim. Então não teve essa queda, essa bolha. A bolha estourou. Estourou onde? Está $6.500 ainda no Bitcoin. Ele custava $1.000 em janeiro. Sim. Então a gente ainda está em alta. E um outro que eu achei muito interessante é que o Bitcoin ele tem um circuit breaker integrado, como o da bolsa. Todo mundo começou a fazer muita transação para poder tirar o dinheiro do Bitcoin, passar para o Bitcoin Cash ou qualquer coisa. E o pessoal que quer o fork do Bitcoin Cash começou a fazer um spam na rede. O que é o spam? Você encher de transação pequena com taxa pequena, a rede infla e as transações demoram para acontecer. Que é uma coisa boa do Bitcoin também, porque o pessoal que tem a mão mais leve aí não conseguiu segurar a moeda, ficou preso dentro do Bitcoin. Então essas 2 brincadeiras que o pessoal fez aí que eu achei bem interessante. E se for ver de verdade, parece interessante, parece uma função do Bitcoin mesmo. Sim. O pessoal medroso não conseguiu sair e ainda bem que não saiu, que está aí 6.500 de novo. Né? Sim. Acho que é ficar de olho. A gente aqui fez essa brincadeirinha com bolha, o pessoal não gostou muito, mas é só porque é um termo que a gente usa, né? Acho que E é o que todo mundo está falando. Mas aqui a ideia é exatamente mostrar o contrário. Bolha. Acho que a gente está aqui, tem muita pergunta, eu vou tentar responder, a gente vai tentar responder algumas aqui depois, mas toda semana tem programa, a gente está aí tentar realmente mostrar isso. Como a gente falou, teve muita gente que viu, quando caiu para 5.900 é hora de comprar. Não fazia sentido cair tanto assim. Pode ser que num longo prazo a gente descubra que o mercado acha que, sei lá, 5.000 é o preço
Mas para agora não fazia o menor sentido você cair de 7.800 para 5.900 tão rápido assim. Então, o pessoal tem que tentar entender ali uma cenário. Coisa também, acho que as fontes dessa bagunça toda, né? Que o pessoal costuma ver uma notícia e operar no medo. Sim. Tentar achar outras fontes, tentar achar outros lugares. A gente vê pouco conteúdo em português ainda, a gente tenta publicar aqui bastante coisa. Sempre que acontece eu corro pro Tolote, está acontecendo isso, vamos achar mais fontes, traduzir melhor, tentar dar a notícia mais certinha mesmo do que está acontecendo. Mas a maioria do conteúdo realmente ainda está em inglês. É muito difícil ter acesso. Mas é bom sempre tentar diversificar, mesmo tentar ler aí um conteúdo em inglês ou traduzir até automático pelo Google para ver o que o pessoal está falando. Porque é bom ver todas as opiniões antes de operar. Porque imagina o pessoal que vendeu a 7.800 achando que comprou, né, na verdade, a 7.800 achando que ia continuar subindo e não viu tudo isso acontecer, né? Comprou lá na alta até a gente chegar de novo agora. Sim, demorar um pouquinho. Então é bom tentar ver o mercado no geral, né? Legal. Bom, Nicolas, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Sempre que a gente estiver aí, a gente volta com você. Bom, gente, acho que espero que tenha ajudado um pouquinho aí a entender um pouquinho sobre esse fork, sobre o cenário. Muita questão aqui. Vou separar algumas, na próxima semana a gente tenta responder. E continue mandando aí, pode ser aqui pelo Facebook, e durante a semana a gente dá uma olhada e traz as questões aí. Bom, muito obrigado e até a próxima.